Alô, alô, som. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Podemos começar, professora Lilian? Alô, alô, som. Boa noite, podemos sim. Já vou compartilhar minha tela. Professora Lina, você se apresenta ou você quer que eu lhe apresente? Eu vou me apresentar primeiro, né? Pois Não, não. pode me apresentar, professor, imagina, eu só complemento aí. Não. Deixa eu colocar aqui no vídeo aqui, as pessoas verem, que as pessoas elas estão entrando, né? Como o Brasil tem um fuso horário maluco, então o pessoal vai entrando, né? Por questão de minutos também, às vezes, Questão né? de minutos, porque aí um tem um relógio, o outro tem outro relógio, e aí cada um fica no seu, né? Vou É apresentar a verdade. professora Lília, uma grande colega, a gente trabalha junto já há muito tempo, né? A professora Lília, ela é professora universitária já faz algum tempo, né? Apesar de ser jovem, né? Ela começou muito jovem. E ela é uma consultora de gestão de pessoas. Ela é uma profissional da área de gestão de pessoas. E conhece muito bem o mercado, conhece muito bem a área de marketing. A gente estava até brincando aqui, fala, moxa, há quanto tempo, né? Você trabalha com isso? A professora tem 20 anos de experiência em recursos humanos, tá? E a Talent Acquisition é capacitadora de empreendedorismo no projeto IBS do Sebrae. Atuou em empresas como a Alcoa, a Say Brown, Bovary, Sensoris Mythic, acho que é isso, do Brasil, ST3, e outras. Ela é mestre em administração, recursos humanos, né? E atualmente é aluna especial da Psicologia Social do Trabalho na USP. E também ela é profissional de mercado, né? Ela trabalha na área de recursos humanos atualmente, tá? Eu acho que ela pode até se posicionar melhor sobre esse momento que ela está vivendo, tá bom? Que é um momento novo também para todos nós, né? Depois da pandemia, muita coisa muda na nossa vida, né? Professora, Verdade. seja bem-vinda, é um grande prazer, tá? E um grande evento aí para todos nós. Professor Adilson, nosso querido também, coordenador. Agradeço aí essa oportunidade, professor Adilson, tá? Agradeço aí Eu que agradeço. por nós estarmos aí mais com profissionais aí de alto gabarito, né, de grande calibragem, para poder nos abrilhantar aí nessa noite com conhecimentos que isso vai nos ajudar muito, né? Com certeza. Obrigado, professora Lilian, por estar conosco. A palavra é sua. Boa palestra para todos nós. Obrigado. Eu que agradeço, viu? Agradeço a vocês, agradeço principalmente ao professor Edson, né, pelo convite. Assim, me sinto muito honrada em estar aqui com vocês. Como o professor já deu aí, né, para nós uma introdução, o que eu vou focar agora é o que eu tenho feito nos últimos tempos, tá? Eu realmente já sou do mundo acadêmico há muitos anos, há muitos não, muito é uma palavra que eu nem acho que cabe aqui. Há vários anos, mas não o suficiente, né? Porque o mundo acadêmico para nós acaba se tornando uma paixão, né? Vai muito além do nosso senso de profissão, né? Então, ainda tenho muito que trabalhar nessa área. E atualmente, como o Edson comentou, depois da pandemia, eu acabei me recolocando em empresa, justamente para me reciclar e também para complementar o que eu deixei de fazer no mundo acadêmico, tá? Devido aos problemas realmente do mercado aí da pandemia. E hoje eu trabalho numa empresa que é uma aceleradora digital, chama Taking, uma consultoria que trabalha com tecnologia, né, conhecida aí internacionalmente, e estou focada realmente em uma atividade chamada Talent Acquisition,
né? Trabalho como recruiter, então eu trabalho recrutando profissionais, mas somente cargos muito difíceis de serem preenchidos. Alguns, como nós vamos falar de marketing hoje, são até da área de marketing. E marketing e tecnologia acabam andando juntos, né? Por exemplo, eu procuro como headhunter pessoas específicas e especiais para algumas posições em grandes empresas. São as empresas assim mais bem posicionadas realmente no mundo que me pedem profissionais e eu saio em busca. E confesso para vocês que tem sido bem complicado, não encontramos de forma como parece, né? Parece que o desemprego está aí e que está cheio de gente procurando emprego, mas dependendo da área, não. E hoje nós vamos falar de marketing, que é uma área que eu já trabalhei muitos anos. Trabalhei um pouco para empresas, trabalhei numa outra faculdade de tecnologia chamada Impacta, que na época foram 8 anos trabalhando só com marketing. E hoje, né, pretendo contribuir aqui com vocês nesse tema, tá bom? Vou colocar aqui o meu slide para nós não perdermos tempo, mas se alguém quiser me fazer alguma pergunta, gente, assim, é bom que a gente faça depois da apresentação, mas pode colocar no chat, se eu não ver, alguém me avisa, tá? Sou totalmente disponível e acho muito bom, porque assim todo mundo participa, tá bom? Mas vamos lá, nós vamos falar do composto de marketing. A palavra composto já demonstra para nós que existem vários itens, né, dentro desse assunto. São itens importantes para que o marketing funcione. É como se nós estivéssemos falando de uma receita realmente, onde temos os ingredientes e esse composto de marketing tem vários ingredientes para que o marketing funcione. Antes de chegar especificamente no composto, não sei direito quem está nos assistindo, né, se são alunos de marketing ou não, mas eu vou lembrar aqui para vocês que existe um ambiente, o ambiente onde o marketing funciona, né? Nesse ambiente que muitas pessoas conhecem apenas como mercados, são vários tipos de mercado, nós podemos dividir aí em duas partes, macroambiente e microambiente, que está aqui no meu primeiro quadro, né? Deixa eu ver se eu pego uma canetinha aqui para ficar mais fácil. Tá vendo? O macroambiente, onde nós temos diversos itens que variam, que nós chamamos de variáveis, como política, legislação, demografia, o clima, a tecnologia, né? A economia, a cultura. Muda constantemente dependendo da fase da história em que nós estivermos vivendo, que a humanidade estiver passando. E temos um ambiente chamado de microambiente, que a palavra micro já demonstra que isso está mais próximo de nós, né? Micro, menor. Que é um ambiente composto por fornecedores, canal de distribuição, concorrentes, e esse etc. significa todos os parceiros que uma organização pode ter e que ela tem acesso. Esse primeiro quadro aqui, do ambiente de marketing, significa que existem variáveis incontroláveis que tanto o marketing como qualquer outra área de trabalho pode sofrer para acompanhar, né? E tem que ter um esforço grande para poder acompanhar as mudanças que acontecem aqui nesse primeiro quadro. Nós chamamos de variáveis incontroláveis, porque são variáveis que independem do nosso trabalho, independe da nossa vontade como profissional, do nosso planejamento. Elas vão mudando e cabe ao profissional de qualquer área seguir essas variáveis, estar em sintonia com elas. E no meio aí, ó, do nosso slide, nós temos aqui a empresa ou qualquer organização onde se tem pessoas trabalhando, né? Organização é um conjunto onde nós temos mais do que um trabalhando.
Então, nós colocamos empresa porque é o nome mais comum, mais popular, mas pode ser uma instituição educacional também, tá bom? Mas, enfim, dentro desse ambiente de trabalho, nós vamos ter vários itens que são controláveis, que o profissional tem que saber como lidar com ele. E do ponto de vista da área de marketing, nós vamos chamar isso de composto ou mix. Alguns livros da área de marketing, grandes pesquisadores, célebres escritores, às vezes eles mudam, né? De um livro para outro. Em alguns livros você vai ler como mix de marketing, em outros livros como composto. Mas esses itens são bem conhecidos para quem estuda administração, áreas de gestão, fazem cursos de marketing, quem estuda tecnologia. E eles são resumidos nos básicos, que são esses 4 que estão aí, olha. Todo local, toda organização precisa ter um produto, precisa ter preço, né? Precisa ter praça, ou seja, um local para distribuir. Lembrando aqui que esse local pode ser virtual ou pode ser físico, tá? E nós temos que trabalhar com promoção. Promoção aqui não é apenas aquela promoção de preço. Como mais à frente eu vou voltar nesse item, deixo bem claro para vocês que são formas de promover algo que é oferecido no mercado. É para chamar atenção. Por isso que na frente tem a palavra comunicação, tá vendo? E praça tem a palavra distribuição. Então, resumindo, todo negócio precisa ter esse mix ou esse composto de marketing. Pode ser que o gestor não trabalhe com esse composto de marketing de forma consciente, mas ele vai estar ali presente na atividade. E temos outros itens ainda, por isso que chama composto, né? Porque realmente ele é bem complexo do ponto de vista profissional. Só que estas variáveis que estão aqui dentro desse quadro do meio, elas são chamadas de variáveis controláveis. Se eu estivesse em sala de aula, eu iria fazer meus alunos me explicarem, né, por que controlável. Mas eu já vou, né, adiantando para vocês. A palavra já diz tudo aí, ó, controle. Controlável por quê? Depende do profissional que estiver trabalhando com esse item. Não precisa ser somente o profissional de marketing, né? Normalmente dentro de uma organização, hoje em dia principalmente, todos nós acabamos tendo uma função um pouco comercial, né? Torcendo para que o negócio dê certo. E estes itens, eles funcionam baseados nas nossas ações como profissional. Por isso que eles são controláveis. Os que estão no primeiro quadro, ó, não são controláveis. Eles dependem, sim, de uma série de fatores que são provenientes da evolução do ser humano em todas as áreas do mercado, dos negócios. Por exemplo, com a pandemia, todos esses itens do macroambiente aí, do microambiente, sofreram e afetaram o trabalho das organizações, independente da vontade de um profissional. Só coube ao profissional da organização lidar com estas mudanças, ele não pôde escolher. Já estes itens aqui, que estão no mix ou no composto de marketing, são os profissionais que estão à frente das organizações que decidem como lidar com ele. O produto é descrito, bem definido pelo profissional que trabalha numa empresa, né? Principalmente para quem trabalha envolvido com áreas de marketing. Ele tem que ser o profissional mais exemplar daquela organização para explicar o produto. Tudo sobre o produto. Se ele for num evento, ele tem que apresentar a empresa dele e falar o que ela vende, o que ela oferece, né? E todas as características. O preço também depende da gestão. O local de distribuição depende de escolhas do dono do negócio e da equipe. As formas de chamar atenção, as formas de fazer comunicação, se vai lidar com cores, se vai utilizar ambiente virtual, se vai utilizar som, tudo isso depende, né, de quem está gerenciando, por isso chama controlável. E todos esses itens do composto de marketing
vão ser gerenciados para satisfazer as necessidades e desejos do público. O público aqui, consumidor, pode ser entendido como o público-alvo, tá? Porque consumidor, às vezes, nem sempre é quem compra, né? Nós, por exemplo, se nós vendermos brinquedo, a criança que consome, pelo menos pela lógica, né? E às vezes os pais que compram, tá certo? Então é melhor entender esse consumidor aí como uma fonte de estudos para que esse mix de marketing funcione da melhor forma, mas nem sempre é o comprador, exatamente, tá bom? E para que esse mix de marketing aqui, esse composto, funcione bem, tem que ser entendido as necessidades e os desejos do público. Não que a gente vá satisfazer tudo que o público quer, mas nós temos que, como profissionais, estar atentos para as necessidades e desejos desse público. Então, para trabalhar com esse composto de marketing, é preciso tomar decisões, né? A organização vai ter que tomar decisões, vai ter que compatibilizar essas necessidades do mercado, todos esses itens que eu mostrei para vocês que estão no ambiente, e ainda os objetivos que o negócio tem, que aquela empresa tem. Para que isso funcione, dentro do marketing, é necessário que esteja, assim, bem focado o trabalho dos profissionais para que o profissional esteja bem orientado para o produto, para o consumidor, para o concorrente, né? E para o mercado em geral. Mercado é um ambiente, tá, gente? Onde você compra algo. Se fosse mercado de trabalho, é onde se vende e compra alguma coisa. Ali dentro tem trabalho e pessoas comprando e vendendo trabalho. Mercado vai ter vários tipos. Nós temos aí como fazer uma outra palestra, né? Se nós quisermos estudar mercado. Mercado produtor, mercado consumidor, mercado político. Para eu fazer divisões. É onde se mercantiliza alguma coisa. O marketing vai contar, então, com 4 instrumentos básicos aqui. Tem que ter produção de bens e serviços que vão atender necessidades e desejos, porque coisas inúteis o marketing não pode trabalhar e dizer que está trabalhando da forma correta. Porque o marketing não existe para enganar ninguém, ao contrário do que dizem no popular. É um trabalho muito sério, que exige muito investimento, então ele tem que ser feito em cima de características de produtos e bens realmente úteis, né? Escolha de preço certo para esses produtos, tem que ter uma distribuição eficiente e ágil. Hoje o marketing conta com o apoio dos serviços logísticos para isso, e tem que ter uma comunicação direta com o público, né? Saber trabalhar com propaganda, com imprensa, seja eletrônica ou não, poder distribuir brindes, fazer sorteios, fazer mala direta, enfim, tudo que tem a ver com comunicação, tá? O composto de marketing, então, como eu disse para vocês que ele é complexo, normalmente ele é chamado só de 4 P's, que fica mais fácil, né? Também essa teoria, esse fundamento para a gente não esquecer. É um conjunto de instrumentos que fica à disposição do profissional para ele poder elaborar estratégias e implementar as estratégias. Esses 4 P's, praticamente todas as pessoas que estudam administração e cursos de gestão em geral, até memorizam, né? Que é um produto, preço, prazo e promoção. Além dos 4 P's, com o passar dos anos, alguns estudiosos também elaboraram os 4 C's, que estão aqui, ó, que são cliente, custo, conveniência e comunicação. São outros itens do composto. E também nós tivemos que exige que o profissional de marketing bom para trabalhar com composto de marketing, ou qualquer um de nós que quiser aplicar o marketing,
pode ser hoje numa prestação de serviço. Depois que analisa, tem que saber fazer adaptação, dependendo do que você analisou, né? Temos que fazer ativação para poder colocar em prática o que nós vamos adaptar e saber fazer avaliação constante de todas as estratégias do marketing para ter acompanhamento, porque senão não existe gestão. Por isso que esse composto de marketing é muito importante. Então, é isso. Começa pelos P's, nós temos os C's e os A's. Ok? Se fosse área de serviço, olha, só voltando aqui um pouquinho, tá vendo que eu deixei até em vermelho aqui? O composto de marketing aplicado em serviços tem mais P's, tá bom? Nós estamos falando de 4, mas há quem diga que tem mais P's. Mas se o gestor, se o profissional conseguir trabalhar muito bem com esses 4 P's aqui, ele tem muita chance de ter sucesso com os outros. Veja, aqui para não ter muito texto, eu deixei uma figurinha, né, mostrando para nós aí como uma imagem. Produto é a proposta de valor único que a sua empresa oferece. Daria para colocar exemplos aqui, né, vários. Preço é um valor de venda do seu produto. E temos que tomar muito cuidado com esta palavra valor, né? Que a palavra valor, ela tem um significado muito profundo, não é a mesma coisa, às vezes, do que dinheiro, tá bom? Valor, por exemplo, de um remédio para uma doença específica. Para uma determinada pessoa que precisa desse remédio, ele tem um valor muito superior, um valor muito particular ao que uma outra pessoa que não precisa desse remédio pode ter, né? Pode sentir. Então, esse valor tem que ser estudado pelo marketing para que o composto de marketing funcione bem. Porque o profissional que estiver fazendo marketing, não necessariamente apenas da área de marketing, né? O professor pode fazer marketing. Hoje, pessoas na internet estão fazendo marketing para vender as suas invenções, suas criações, suas saídas empreendedoras, né? O importante é que o profissional esteja sempre sintonizado com o valor que aquilo que ele oferece pode ter para um determinado grupo de pessoas. Tá certo? Por exemplo, comida light. Como eu trabalho para o Sebrae, atendo muito empreendedor, eles geralmente têm negócios muito variados, né? E alguns, por exemplo, vendem salgadinhos, outros vendem massas, pizzas. Já tem aqueles que vendem comidas light. Tem aqueles que hoje em dia vendem marmitex específicas, né, para pessoas que fazem regime. Todos esses produtos têm serviço agregado, mas eles têm um valor muito especial para quem adquire, para quem precisa deles. Por isso que nós não podemos confundir preço com aquele sentimento de valor, tá bom? O valor qualificativo daquilo que é vendido é uma coisa que o marketing precisa entender, e o preço é algo que vai ser atribuído de uma forma que ele não pode desanimar quem vai comprar, quem vai adquirir aquele produto vendido. Então, nós vamos ter a praça, que é o lugar em que o produto será vendido, certo? Pode ser uma lojinha, pode ser dentro da internet. E nós vamos ter formas de fazer promoção. Olha aqui a figura, ó. Como eu disse para vocês, formas de chamar a atenção para o produto. Não adianta nada você ter uma ideia maravilhosa de algo, de um serviço incrível, se você não conseguir chamar a atenção das pessoas certas, né? Para que você tenha sucesso com essa venda. Aqui nesta figura, olha, na sequência, eu quero só resumir tudo que eu já falei, tá vendo? Eu disse para vocês, composto de marketing não é uma coisa simples, por isso chama composto. Na hora de trabalhar com ele, tem que se ter muita experiência, muitas vezes a pessoa vai desenvolver habilidade com isso aqui depois que ela já está no negócio há um bom tempo, num determinado segmento.
E aqui do lado da figura eu deixei alguns exemplos, ó. O que se estuda quando se está falando do P-produto? Pode ser estudado lá dentro daquela atividade, seja de uma grande empresa ou de uma empresa pequena, de um negócio familiar, não importa o porte. É sempre discutido o comum aqui, variedade, né? Se tem sabores, se tem tamanhos, se tem modelos, tá vendo? Design, qualidade, todas as características físicas ou não físicas, o nome, se vai ter uma marca, embalagem, tamanho, serviços agregados, por exemplo, serviço de atendimento ao cliente, serviço de entrega, consultorias, garantias, devoluções. Aqui, ó. Tudo isso aqui vai junto, né, com algum produto, ou pode ser vendido, pode ser o negócio de uma empresa também. Ou seja, para fazer marketing, eu vou pensar nisso aqui. Depois eu vou pensar onde isso vai ser distribuído, né? Qual é o preço que eu posso atribuir? Como vou fazer as promoções para chamar a atenção do meu público? E por aqui, olha, o profissional vai determinar prazo para o trabalho dele dar resultado. Ele tem que fazer muito serviço administrativo e envolver bastante apoio da tecnologia para que esse composto de marketing seja bem trabalhado, né? Hoje é comum, se você pensar em um negócio de pequeno porte, as pessoas usarem até o Instagram, as redes sociais, como tecnologia de apoio. Quando eu falo de tecnologia, né, não precisa ser algo longe da nossa realidade, não, tá? Mas também eu posso usar planilhas, né? Eu posso querer fazer uso de Excel ou de algum outro sistema, emitir notas fiscais, recibos, e aí eu vou ter que ter apoio dessas ferramentas. Nós temos que nós não podemos esquecer que apesar de que no marketing nós falamos muito em 4 P's, as pessoas são fundamentais para que tudo isso funcione. Né? Precisa ter planejamento, precisa saber quem vai ser envolvido nisso. Será que tem que fazer recrutamento, seleção de pessoas? Tem que fazer treinamento dessas pessoas? Vai ter algum curso, alguma coisa que exija que eles tenham um certificado para trabalhar com isso? Tem que trabalhar com motivação, tem que trabalhar com a força de vendas, né? Como isso vai ser vendido? Ou seja, trabalhando todos esses itens aqui e ainda tendo um mercado-alvo, porque a regra básica é não querer vender para todos, tem que vender para um alvo. Ao redor desse alvo, outros vão querer. Essa é a ideia. Trabalhando com estes itens, nós estaríamos trabalhando com o composto de marketing. Tá vendo? Que é o tema aqui da nossa palestra, tá? Resumo. Nos 4 P's, o mercado é visto do lado do vendedor, né, do negócio, com uma visão orientada para o produto e menos para o cliente. Geralmente, do ponto de vista do vendedor, os 4 P's para ele é uma fonte de renda, uma fonte de ganho. Então, as estratégias, quando são desenvolvidas, são bem desenvolvidas com variáveis controláveis e do ponto de vista da empresa, né? E tem que ser também vista do outro ponto de vista, pensando no cliente, que é o consumidor. Por isso que é importante, né, ter agregado aí por volta de 1990, a criação dos 4 Cs, que eu coloquei para vocês, pensando no cliente, para ver como que o outro lado enxerga isso, tá? Então, para complementar esse composto de marketing, além dos 4 Cs e dos 4 Ps, foram criados aqueles 4 As, que eu expliquei para vocês, né? De ativação, de análise, ativação, avaliação, né? Que estão aqui, tá bom? Genericamente, 4 P's, 4 C's e 4 A's. Os 4 P's
Por exemplo, né, aqui no início está assim, ó, não levando até os alunos ou colaboradores de uma organização uma visão mais abrangente do composto, seria pouco. Então, como vocês estão no ambiente acadêmico, eu estou mostrando que além dos 4 P's, nós temos os C's e os A's. Mas não há necessidade de ninguém decorar isso em momento algum, mesmo os profissionais da área, porque é possível consultar, é possível trabalhar com isso com ferramentas de tecnologia, né? E vai ficar para nós aqui como um conhecimento, que na prática, você sabendo que isso existe, fica bem mais fácil para você trabalhar. E os 4 A's que nós já falamos, né? Análise, adaptação, ativação e avaliação são complementos fundamentais para que esse composto de marketing funcione bem. A relação entre eles fica mais ou menos assim. Tradicionalmente, os 4 P's mostra que o profissional tem que se preocupar com o produto, do ponto de vista da empresa. Mas ele tem que pensar no outro lado, como que vai ser visto esse produto pelo consumidor. Aí, do ponto de vista da empresa, rapidamente vão fazer cálculos ou vão determinar o custo, vão montar o preço de alguma forma. Dependendo do que se vende, o preço é composto de uma forma mais simples, ou às vezes mais complexa. Mas o importante é que tem que compor o preço pensando que esse preço vai significar custo, né, para o consumidor. Senão eu posso colocar um preço absurdo em algo, ou um preço inviável, se não tiver como enxergar o lado do consumidor. A praça tem que ser conveniente também para as duas partes. Né? Para a empresa, às vezes, tem um local que seria o ideal, mas se ela não pensa no consumidor, no custo que isso vai trazer para o consumidor e na conveniência, não adianta nada. Hoje em dia, o que mais pensam as empresas? Como fazer para que a pessoa possa adquirir o que eu vendo através do mundo virtual? E o mundo virtual torna as coisas convenientes também, né? E a promoção, que é o C, significa comunicação. Como chamar a atenção das pessoas. Então, está aqui uma fórmula, uma junção de itens para que o marketing funcione bem e nós trabalhemos o composto, tá bom? Agora, nesse momento, normalmente eu pergunto, sim, se alguém tem alguma dúvida, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, eu estou à disposição, não sei se tem como alguém escrever, se está liberado aí. Nós temos aí, acho que umas 15 pessoas, né? Não, está liberado, sim, dá para escrever ou falar aqui. Se alguém quiser perguntar ou quiser falar, tá bom? Alguma coisa, fica à vontade. Eu vou passar um videozinho que só para ilustrar praticamente a nossa explicação, tá bom? Uhum. Até te perguntar, assim, aproveitando, é para Uhum. poder... nesse momento que a gente está vivendo, que tem as redes sociais, tanto o Facebook como o Instagram, às vezes, sabe o que é, professora? Tem muitas pessoas que acham que você coloca a foto de um produto, escreve um texto, que já está bom. E não pensa em quem é esse público-alvo, que tipo de comunicação. Queria que você falasse um pouco disso, porque sabe o que é? Às vezes parece que é muito fácil você fazer marketing, mas a gente sabe Uhum. que não é fácil coisa nenhuma fazer marketing. Exatamente, Edson, você falou tudo. O marketing, o fundamento dele se torna simples para nós entendermos, né? Eu posso aplicar na minha vida pessoal, posso aplicar em qualquer serviço que eu ofereço, mas não é simplesmente isso, né? Não é só eu colocar uma imagem bonita, não é só falar bem de algo para chamar a atenção das pessoas. Tem que ter todo um serviço de pesquisa antes de você colocar em prática esse composto. Você tem que saber para que público você quer falar. Por exemplo, tem produtos que são específicos para o público infantil, produtos que são específicos para o público feminino, para profissionais de uma determinada área de trabalho, né?
tem instrumentos de trabalho que são específicos, nós temos serviços que também são específicos para um grupo de pessoas. Então, na hora de fazer uma comunicação, não sei como está aí o nosso público hoje, mas eu vou fazer um exemplo bem simples. No Instagram, por exemplo, uma pessoa que vende bolo, uma pessoa simples que começou a vender bolo aí na pandemia e ela resolve fazer ali uma fábricazinha de bolo em casa mesmo. Quando ela vai para a internet, ela tem que pensar em muitos detalhes. Ela tem que montar, não é só ter uma rede social genérica, ela tem que saber se aquilo que ela vai divulgar vai valer a pena, se ela não vai gastar tempo à toa. Ela tem que saber montar uma boa rede social, por mais que ela mande para o público, na hora dela divulgar algo, ela tem que ter uma rede social bem montada. Então, isso já demanda pesquisa. A cor, a ferramenta que ela vai utilizar. Se ela vai falar de bolo, ela tem que pensar qual é o cenário, ela tem que conhecer um pouquinho de tecnologia, né? Se for usar um som, tem que ter coerência, o som que ela põe no fundo, se ela vai pôr animação. E tudo isso que a pessoa pode fazer, qualquer pessoa simples, às vezes, que não tenha feito um curso superior, que não tenha tanta formação, ela pode fazer isso. Mas o principal é que não é fácil porque tempo é dinheiro, tempo custa caro. Então, essa pessoa, pensando profissionalmente, ela não pode fazer qualquer divulgação, qualquer imagem, né? Porque senão ela pode se prejudicar até, se ela não souber direito o que ela está veiculando. Ela pode Inclusive, usar uma aqui, ó, palavra que pode ser considerada. aproveitando a Raquel Souza, a nossa aluna querida, ela escreveu assim, Lilian, para você, olha, as fotos também são copiadas e nem sempre Isso. são os produtos reais, principalmente na área de alimentos. Sim, sim. E a É isso Vanice, aí mesmo, e a Raquel. Vanice complementa, diz que tem problema na ortografia. Isto é, Exato. tem pessoas que escrevem errado e tem pessoas que copiam a imagem e colocam uma imagem um bolo que não vai existir. É, desculpa, os alunos que estão aqui conosco hoje são de que curso a maioria? RH, administração. Ah, que bom, entendi. Então, a Raquel colocou muito bem isso daí. Tem essa questão também, né, da pessoa entender o marketing como um recurso apenas comercial, né? E o marketing, ele tem que ter uma função social e não só comercial. Então, tem que tomar muito cuidado, porque realmente, do ponto de vista do consumidor, nós vamos correr o risco, sim, de ver divulgações que nem sempre são reais, né, em relação aos produtos. Muitas pessoas pegam imagens já prontas, divulgam para fazer uma divulgação bonita, colocam num videozinho e acaba vendendo pela internet. O mundo virtual permite esse tipo de coisa, assim. Mas é claro que isso só acontece porque tem público que vai aderir, né? O ideal seria que o público que comprasse uma vez isso não comprasse mais. Porque geralmente é isso que a gente ensina no marketing, que você é livre para fazer até errado, se você quiser. Só que você vai ter que aguentar a consequência, porque a maior chance de um produto não ter sucesso é fazerem isso. É fazer um marketing muito bom, fazer uma divulgação imensa dele, vender milhões, às vezes, de peças ou de exemplares de um bolo, e aí todo mundo sai falando mal. Entende? Não é igual a foto, não é igual a divulgação. Ou seja, esse tipo de coisa não é de um profissional específico da área de marketing e nem de uma pessoa bem preparada. Porque se ele pensa que ele vai ter vantagem colocando uma foto para iludir quem ver a divulgação dele, é um pensamento que ele vai correr o risco de sofrer uma consequência grave na frente. Porque se ele chamar a atenção de 10 pessoas, não são tantas, mas se ele chamar a atenção de 100, de 500, ele vai ficar muito feliz numa primeira vez. Depois que essas pessoas perceberem, ninguém acredita mais no que ele pôs. E se ele colocar na segunda vez uma foto real, todo mundo que já comprou da primeira vez vai ficar na dúvida.
Por isso que não adianta, entendeu? Querer fazer o marketing para enganar o público. Porque, ainda mais hoje, né? O Edson lembrou aí do mundo virtual. O mundo virtual hoje é um perigo, porque da mesma forma que a pessoa compra e te elogia, ela te suja a sua imagem, né? Aí o professor Adilson colocou, a venda é ótima, mas a experiência é péssima. Eu estava lembrando, quando o McDonald's entrou no mercado aqui no Brasil, ele colocava, aí houve um momento que ele colocava umas fotos, umas coisas lá, que o pessoal depois foi até no Procon reclamar, dizendo o seguinte, pô, o sanduíche que eu compro é desse tamanhinho, e eles colocam uma foto imensa, então eu não tenho a proporção. E aí parece que eles foram obrigados a rever isso dentro das lojas dele. Agora, Exato. isso aí na internet é muito pior. E assim, e tem muitas coisas que nós só vamos saber se realmente a imagem está ali só para chamar a nossa atenção, para nos iludir, no momento que nós vamos consumir, né? Muitas coisas nós só vamos saber. Mas pode ver que tem legislação, tá, gente? Tem legislação. A legislação hoje, não só a legislação do Código do Consumidor, né? Existe todo um arcabouço aí jurídico que permite que o consumidor reclame, e na verdade não é nem só o Código do Consumidor que fica ali no balcão ou que fica à disposição na internet. Tem a delegacia do consumidor, né? Uma vez eu percebi que o Código do Consumidor, até você procurar os seus direitos, às vezes até demora um pouquinho, mas a delegacia do consumidor costuma ser mais rápida. A única questão aqui que nós sabemos é que a maioria das pessoas não vão atrás dessas reclamações. Reclamam, às vezes, entre amigos, né? E aí a empresa vai ter prejuízo porque ela não vai vender mais ou ela vai vender menos. Reclamação, buscar recursos jurídicos são pouquíssimos que vão. Mas, afinal de contas, comercialmente falando, de qualquer forma é um prejuízo. Colocam imagens e embaixo colocam, às vezes, tamanho, imagem ilustrativa, né? Apenas uma foto. Eles colocam alguma mensagem pequena, mas colocam embaixo. Tá? Deixa eu ver o que a Raquel colocou aqui, que eu estou de olho no chat. Na área da administrativa, já vi muitas pessoas fazendo muitas publicações com textos falando de determinado assunto e nem tem conhecimento do que foi publicado. Raquel, aí nós vamos cair no Facebook. Aí nós vamos cair na questão do plágio, na questão do nosso mundo acadêmico maravilhoso, que quem estuda sabe que no mundo acadêmico todo nós somos proibidos de copiar textos das pessoas sem dizer de onde nós tiramos, né? Na verdade, copiar você pode, qualquer um de nós, desde que você saiba a regra correta de mencionar de onde você tirou aquilo. Isso não é só na hora de redigir um trabalho na faculdade, um trabalho científico. Figuras, por exemplo, quando nós, professores, fazemos materiais para aulas em EAD, vou dar um exemplo para vocês. É super difícil, né? Não sei se os professores que estão aí já passaram por isso, assim como eu. Nós temos que pegar figuras que são livres, figuras livres na internet. Tem que acessar banco de figura, onde você tem permissão para inserir a figura até no material do aluno e colocar a fonte. Geralmente embaixo, né, nós sabemos que vem aquela fonte, de onde foi extraído, a data que foi acessado, se foi da internet ou não, tem todas aquelas regras. E essas regras, para todos os outros trabalhos, principalmente da área de marketing, onde se trabalha com texto e se trabalha com imagem, elas são aplicadas. Tá? Com certeza não. Nós temos que olhar de duas formas, né? Em alguns momentos, nós somos o profissional que pode divulgar algo. Então, nós vamos ter que tomar cuidado para não fazer errado. E em alguns momentos, nós somos o consumidor. Nós somos a pessoa que
passou lá e viu a promoção, que viu aquela imagem. Nós estamos sempre tramitando nas duas posições, né? O que acontece? Existe um outro assunto muito importante que é estudar empatia, né? Que lá na USP, por exemplo, a gente pesquisou muito sobre isso, que as pessoas não praticam, que é entender o lado do outro, né? Tentar se colocar na posição do outro. Por exemplo, o número 9, dependendo do lado, se ele está deitado numa folha, você olha, você vê um 6. E do seu lado pode significar um 9. Essas divulgações são mais ou menos assim. Quem faz essas divulgações enganosas ou para levar vantagem, ele só está vendo o 9, né? Ele não pega o outro lado da visão da coisa para se colocar numa posição de quem está recebendo a informação, certo? Mas o que eu posso dizer é que, para trabalhar com marketing, tudo isso é regulamentado e o profissional tem que tomar cuidado, sim. O problema é que hoje em dia todo mundo faz marketing, porque marketing faz parte do nosso dia a dia, né? Vamos lá, tem mais alguém? O Marcelo. Deixa eu ver o que o Marcelo colocou aqui. Um cliente satisfeito fala bem para mais 1 ou 2 pessoas. Um insatisfeito. Exatamente, Marcelo. Porque falar mal, quando a pessoa está com raiva, assim, de algo que aconteceu com ela costuma falar, né? Para vários. E na rede social, então, isso se espalha, isso viraliza às vezes. E aí, para reverter, é bem complicado, né? E é bom mesmo que as pessoas reclamem, para falar a verdade, porque para ver se as pessoas que trabalham com marketing prestem atenção que marketing é coisa séria, que não é a mesma coisa que venda, tá bom? E não é para enganar, não é simplesmente para levar vantagem. O Philip Kotler, que é um célebre escritor do marketing, até ele, né, que é profissional da área, acredito que pensa muito no sucesso de um negócio, ele deixa escrito que marketing tem uma função gerencial e social. Ele tem que primeiro se colocar no lugar da sociedade para depois trabalhar com mercadologia, né? E não é para enganar ninguém, tá bom? Bom, como eu já falei bastante, coisa de professor, né? Normal, acredito que vocês entendem que isso é comum. Eu vou colocar um videozinho aqui de uma pessoa falando um pouco mais sobre o marketing para nós, tá? Se por acaso tiver qualquer problema com a imagem, vocês me avisam. Oi. Carregou, tá carregando. Carregou. Carregou, né? Por aqui com mais um vídeo para você. E hoje eu vou falar sobre mix de marketing. Como você pode mixar, pegar várias estratégias e escolher a melhor receita para você de marketing nessa era em que nosso grande guru Philip Kotler chama de Marketing 4.0. Bora lá! O mix de marketing é um conjunto de variáveis que podem ser controladas por você. São aquelas que você usa para gerar o desejo de compra do seu público-alvo. Os 4 P's do mix de marketing são produto, preço, promoção e praça. 4 P's, a base do mix de marketing. Na década de 50, tudo o que importava era aumentar a demanda por produtos, pois a indústria manufatureira era a base da economia pós-guerra, especialmente nos Estados Unidos. O mix de marketing era orientado para o produto e não para o consumidor. A empresa criava uma solução em forma de produto e oferecia no mercado para quem pudesse se interessar pelo benefício. É com base nessa linha de raciocínio que os 4 P's, produto, preço, promoção e praça, eram definidos. Produto. Quando falamos do P de produto, essas são as definições mais importantes. Quais produtos a sua empresa quer oferecer ao seu nicho de mercado? Quais os recursos e benefícios desse produto? O que faz seu produto ser diferente dos demais? Quais outros produtos ou serviços podem ser derivados do original? Como o consumidor vai usar esse produto? O que o consumidor deseja obter com esse produto? Quais os recursos que o produto precisa ter para atender a demanda dos clientes? O produto inclui recursos extras que são necessários para atender essa demanda? Qual o nome do produto?
E se for o caso, como será a embalagem desse produto? Quais os tamanhos e cores e outras características que ele vai ter? Preço. Outro ponto crítico do seu mix de marketing, o P de preço, vai garantir que você consiga não só aumentar a lucratividade da sua empresa, como também vai facilitar a construção de relacionamento com os seus consumidores. Preço é responsável por moldar a percepção do público-alvo em relação ao produto. Preços muito abaixo do mercado dão a impressão que seu produto não possui qualidade, e preços muito acima da média, sem o posicionamento adequado, podem causar um baixo volume de vendas. Ao estabelecer o preço de um produto ou serviço, você precisa levar em consideração o valor oferecido. Algumas perguntas precisam ser respondidas. Qual o custo de produção do produto ou serviço? Qual o valor percebido desse produto? Uma pequena diminuição no preço pode significar um aumento no número de vendas? O preço atual é competitivo em relação aos produtos e serviços dos concorrentes? Promoção. O P de promoção é frequentemente confundido com o conceito de marketing em si. A promoção é apenas uma parte do mix de marketing, que inclui os esforços para promover negócios, marcas ou produtos e serviços. A promoção tem como objetivo atrair os clientes certos a fim de realizar vendas e também de aumentar o reconhecimento da marca. A promoção ela pode ser composta por diversos elementos, como propaganda, forma paga e impessoal de promover produtos e serviços, tanto em mídias off como online, publicidade, a exposição da marca ou produto sem o uso de recursos financeiros, como através de press releases, eventos e patrocínios, vendas diretas, contato pessoal direto com o intuito de realizar vendas, promoção de vendas, ferramentas como cupons de desconto, amostras e concursos para incentivar vendas, e as relações públicas, o gerenciamento da comunicação corporativa com seus públicos de interesse. O marketing direto, os esforços direcionados especificamente para um público que já tem interesse no produto. Comunicação via e-mail marketing e mala direta são exemplos de ações de marketing direto. E o boca a boca, indicação de um cliente satisfeito para outras pessoas do seu círculo social. Também é uma excelente ferramenta do P de promoção. Praça. O P de praça, mais conhecido como distribuição, se refere aos canais através dos quais os consumidores podem chegar até o seu produto, obter informações sobre ele e ter suporte. Hoje, boa parte dos processos de compra começa com a pesquisa online, nos grandes mecanismos de busca, como o Google. Não significa que toda a jornada de compra vai ser percorrida exclusivamente pela internet. Em alguns casos específicos, você talvez precise ter um ponto de venda físico. Para uma boa estratégia de distribuição, tenha a resposta para esses questionamentos. Onde o público-alvo costuma procurar produtos e serviços similares ao que você oferece? No shopping, supermercados, lojas online? O que você pode fazer de diferente em termos de distribuição de produto? Você vai precisar de um time de vendas para alcançar seus clientes em cada um desses canais? Você vai usar apenas canais próprios, canais terceiros ou um pouco dos dois? Dos 4 P's aos 4 C's, a evolução no mix de marketing. A forte massificação da internet a partir de 1990 promoveu mais uma vez um impacto no mix de marketing. Cliente, uma empresa precisa vender um produto ou serviço. Precisa. Você não pode desenvolver uma solução e somente depois tentar vender ela ao mercado em massa. Essa é a grande diferença entre o P de produto e o C de cliente. Primeiro, é preciso estudar o consumidor para entender como ajudá-lo, desenvolver essa solução e somente depois de vender o produto ou serviço. Custo. Ponha na balança tudo que o seu potencial cliente terá que investir, para no fim, usufruir do benefício que você oferece. Isso inclui gastos com transporte até sua loja, estacionamento, pacote de internet, tempo envolvido no processo de compra, no uso do produto ou serviço e muito mais. Comunicação. Manter o diálogo aberto com os consumidores e potenciais clientes permite a criação de produtos e serviços muito mais alinhados às suas reais demandas. Dentro do conceito de comunicação, o marketing de conteúdo é a melhor forma de se comunicar e, claro, também vender, pois há uma geração nítida de valor, não só para a empresa, mas também para o cliente. Ao invés de interromper a sua audiência para vender, você oferece um conteúdo informativo e divertido de forma gratuita, cria conexão, gera confiança e produz resultados muito superiores de vendas com investimentos expressivamente menores. E por fim, conveniência. A conveniência implica que o produto deve estar disponível prontamente para os consumidores, exigindo que eles sejam oferecidos em diversos pontos de distribuição. Um exemplo de conveniência é a opção de compra de livros digitais. Assim que o pagamento é aprovado,
você tem acesso imediato ao produto, sem precisar esperar dias para a encomenda chegar na sua casa ou ainda ter que se deslocar até uma livraria física para adquirir o produto. O marketing digital, ele não substituiu a definição de mix de marketing, mas ele faz parte dele. Ainda é preciso definir qual será o produto ou serviço ofertado, quais serão os lugares onde esse produto será distribuído e qual o preço e qual mix de comunicação será usado. Ao compreender os aspectos básicos do mix de marketing focado nos 4 P's, bem como seus métodos complementares, é possível criar um conjunto de soluções atraentes e, consequentemente, lucrativas. E esse foi o nosso vídeo de hoje sobre o mix de marketing para você conquistar. Precisa ligar o áudio, o seu áudio está desligado. É bom, né, na hora do vídeo, o áudio não funcionar para a gente não atrapalhar o som do vídeo, né? Mas quase que eu esqueço aí de ligar. Então, gente, esse vídeo é só para resumir o que a teoria praticamente, né, nos ensina. Eu falei assim rapidamente para vocês um pouco antes do vídeo e vi que vocês já me trouxeram assim várias visões, né, que é bom para a gente poder discutir. Mas nós temos que sempre escolher, né? Ou nós vamos olhar para o marketing do ponto de vista como se eu fosse aplicar o marketing, e às vezes eu tenho que olhar para o marketing do ponto de vista que eu estou na posição de cliente, de consumidor, de ator do mercado, né? Deixa eu ver, o professor Adilson colocou aqui que as opiniões sendo boas ou até mesmo as ruins, né, pelas redes sociais, podem ser levadas em consideração e impactam em um processo de seleção. Se elas impactam, professor, em um processo de seleção, acredito que elas podem, se elas forem boas, nós podemos usar a favor para divulgar ainda mais aquele produto, os pontos positivos, usar como exemplos, né, os depoimentos dessas opiniões. E se elas forem negativas, muito bem colocada a pergunta. O profissional de marketing bem preparado, ou a pessoa que está à frente dessa ação de marketing, ele tem que buscar essas informações negativas para poder melhorar esses pontos, utilizar isso como opinião, né? Não desanimar também com o produto ou com o serviço que ele oferece só por conta das críticas, porque também tem críticas que são baseadas em fundamentos reais e tem críticas que não. E mesmo que elas sejam críticas baseadas em falhas realmente, o profissional tem como pegar essas críticas e depois devolver uma resposta, né, para o público. Ele pode admitir, por exemplo, realmente a nossa imagem estava muito demonstrando que o nosso lanche estava bem maior do que ele é na realidade. Por isso, agora nós fizemos uma imagem mais coerente a pedido do nosso público, por exemplo. Né? Ele pode sempre usar a favor, seja uma crítica negativa ou positiva. Né? E ele pode selecionar aquelas que ele acredita que são mais importantes, usar como opinião para ele trabalhar melhor e também para ele poder fazer outras divulgações. Aí deixa eu ver, a Raquel colocou aqui. Passo sim o link do vídeo, Raquel, boa, bem lembrado. Eu vou colocar aí para vocês. Depois eu posso até mandar o material também para o professor Edson, caso vocês... Não sei se vocês ainda vão estudar o tema, ou se já estudaram, né? Ó, o link está aqui, tá bom? Passei. A Vanice colocou que o marketing é importante demais, né, Vanice? Antes a Raquel falou do link, desculpa. Então, o marketing é importante demais para ser restrito a um único departamento, né? O marketing deve fazer exatamente parte de todos os departamentos. Tem que ser. O marketing, como eu disse, ele parte do nosso dia a dia. O problema é que é muito importante estudar os conhecimentos, os fundamentos e aplicar sempre para o bem, sem tentar manipular informações veiculadas por um fundamento de marketing, né? Aí vem o Edson colocou. Steve Jobs
Steve Jobs apresentou uma frase genial: nós não vendemos caixas, nós vendemos sonhos. Exato. O que acontece, né? Alguns empreendedores, que aí já é um tema muito extenso que se associa ao marketing, eles já têm uma visão de valor do que eles estão trabalhando. Eles atribuem um valor para aquilo, estudam o público-alvo, conseguem saber o que as pessoas precisam, e ele vai entender que ele não vende só o celular, que ele não trabalha só como objeto. Ele vai entender o significado daquele objeto para quem tiver aquele objeto em mãos. Assim como o bolo pode significar matar a fome de alguém ou um alimento apenas do desejo da pessoa que quer comer algo diferente, né? A água não significa só água. Se você está no deserto, a água tem um valor imenso. Se você está num lugar muito quente, não é só água. Ela tem a ver com a nossa necessidade básica, vital. Tem a ver com uma substância importante para o nosso corpo funcionar bem. Então, essa frase do Steve Jobs aí que o Edson lembrou, ela já tem o sentido de marketing junto, o sentido de valor, né? E não é uma mentira. Ele não criou uma frase, essa frase aí, ela não é mentirosa. É uma questão de visão, de entendimento profundo, que é algo que depende de uma visão ampla, tá? Que é entender o sentimento que algo pode transmitir e gerar, né? Imagina, não precisa agradecer, gente. Eu que agradeço. O professor Adilson colocou obrigada, Raquel. Aí tem aqui também da equipe de evento, né? Ah, sim, você está pedindo para o pessoal preencher o link da lista. Ok, isso aí já não é comigo, mas pessoal, preencha aí o link. E aqui, gente, eu quero saber se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, continua à disposição, tá bom? O material que eu trouxe para vocês ainda tem mais um pouquinho de informação que é apenas para complementar, tá? Para nós, que nós teríamos que ter muitas aulas de marketing, né? Afinal de contas. E o mais importante é conseguir aplicar esse marketing a nosso favor, como prestador de serviço, como profissional, e saber entender o que o marketing faz para não se enganar também com algumas atividades aí de um ponto de vista mais, eu diria, de manipulação, né, do consumidor. Então, veja, se nós pegarmos esse composto de marketing e quisermos aplicar ele em algo que não é físico, que seja a prestação de um serviço, né, por exemplo, serviço de assistência técnica, o próprio serviço educacional, né? O serviço do professor, um serviço de consultoria, um serviço de assistência médica e diversos outros serviços que nós temos no mercado, esse composto de marketing começa a aumentar. No lugar do produto, você vai ter um serviço. E serviço é algo intangível, algo que a pessoa não toca. Não dá para você mostrar exatamente na mão da pessoa, né? Ela tem que usar, ela tem que sentir esse serviço e cada prestador de serviço tem a sua forma, então não é algo exato. Do ponto de vista do marketing, é um pouquinho mais complicado divulgar serviços do que divulgar algo físico. É isso que precisa ficar de mensagem aqui, tá bom? Pode ver que aí na frente eu deixei um texto. Por exemplo, cada profissional tem sua característica pessoal. Um professor que vai dar essa mesma aula aqui que nós estamos fazendo agora, ele vai explicar a mesma coisa, mas vai fazer do jeito dele, né? Então, serviços nunca são iguais, porque muda a pessoa que presta o serviço. Então, do ponto de vista do marketing, tem que tomar cuidado da forma que é divulgado. Publicidade, que é um outro P, é uma comunicação paga, tá bom? É aquela comunicação que você tem que contratar de outra pessoa para veicular nos meios de comunicação, né? E pode ser feita
folhetos, né, material impresso ou ferramentas hoje, principalmente digitais. Mas tem que entender que é uma comunicação paga. O preço, nós já sabemos que na prestação de serviço o profissional tem que definir o preço do serviço dele, mas é complicado. Por exemplo, uma pessoa que faz assistência técnica, ele não vai somar, geralmente, quanto ele gastou para comprar alguma coisa e depois vender. Ele tem que somar vários itens. O tempo, a distância que ele caminhou, né? Quanto custa o serviço dele por hora, qual a complexidade que ele teve na hora de prestar aquele serviço, porque o cliente também muda, mudou a pessoa, pode ser que o preço mude. Entende? Então, fazer marketing, falar de preço, de serviço, tem que tomar mais cuidado também, porque o prestador de serviço não pode perder, mas também o cliente tem que se sentir muito bem atendido. E não é como o bolo. Você vende o bolo, a pessoa come o bolo e experimenta às vezes antes de comprar. O serviço, ele vai sentir, ele vai consumir tudo junto e depois ele tem que pagar. Então tem que tomar muito cuidado. Às vezes ele não tem chance, dependendo do serviço, de ficar experimentando, né? Enfim, tem muitos comentários que nós podemos fazer aqui, que o serviço é intangível. Mas ele também tem que ser associado a um ponto de venda, que normalmente, ó, o serviço. Onde que ele é vendido? Não é numa loja, né? É o local onde ele é realizado. E depende da capacidade de investimento de cada profissional que vai prestar o serviço. O que pode influenciar muito na aquisição pelo cliente. Depende da distância, né? E do tempo que vai levar para fazer aquele serviço. Nós temos outros P's, tá vendo? Pessoas que estão sempre envolvidas. Além do produto, preço, prazo e promoção, sem as pessoas, nada disso vai funcionar bem. E pessoas também em relação ao trabalho, significa às vezes que você tem que gastar mais. Nós temos os processos, tudo que nós vamos fazer hoje, ó, isso que nós estamos fazendo agora é uma prestação de serviço, uma aula, mas ela exige ferramentas, pessoas participando e ainda tem todo um processo. Nós temos a lista, nós temos que lidar com uma ferramenta de tecnologia, nós temos que ter energia elétrica, né? Temos que ter prazo, que eu estou tentando correr aqui para não passar do nosso prazo. Tudo isso faz parte de um processo, é um fluxo de atividades. Que se não for bem cuidado, não adianta nada fazer uma boa divulgação. Você faz uma boa divulgação, mas se o processo falhar, se a conexão da internet cai, se o material não está bem escrito, se o som não sai, o que acontece? O processo vai interferir na qualidade do que você está oferecendo. E aí o marketing pode ser prejudicado também. Tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa? Não estou vendo o chat, acredito que não. Ou, sim, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não, paramos no certificado. Então, enfim, para que isso não fique tão teórico, eu deixei aqui, olha, um joguinho simples, tá bom? Que vocês necessariamente não precisam fazer agora, é um exercício mais mental, porque numa sala de aula poderia levar um pouquinho mais de tempo, né? Como você preencheria os espaços a seguir? Vamos ver se vocês lembram do composto de marketing. Aqui, ó. O que eu preenchi nesta figura? Me digam, o que eu preenchi? Qual dos itens do composto de marketing que eu preenchi na figura? Pode escrever no chat ou falar no microfone, não tem problema. É isso, produto. Facinho, né? Muito fácil, mas às vezes a gente dá uma aula dessa, faz uma avaliação, coloca lá livro, item A, B, C, D, E, coloca vários itens e as pessoas esquecem. Por isso que eu estou testando vocês um pouquinho. Tá vendo? É um exercício básico, facinho para memorizar o composto de marketing. É isso.
já que você já viu que o P, produto, está preenchido, bastaria agora você, dependendo do livro, nós poderíamos colocar um exemplo aí de um grande livro, preço desse livro, local que ele é vendido, que é a praça, né? Que está aqui. Nós podemos aqui, além de trabalhar com a praça, explicar qual seria a promoção a ser utilizada para que esse livro fosse bem vendido, fosse bem procurado, para que ele tivesse sucesso. Né? Tudo que eu poderia fazer para chamar a atenção, um evento, um lançamento, entregar ele como brinde, fazer uma palestra do livro, tudo isso entraria aqui, ó, em promoção, tá bom? E qual seria o público-alvo de um livro de fundamentos de marketing? Geralmente, assim, qualquer pessoa pode comprar, né? Quem vende o livro quer que qualquer pessoa compre. Mas qual é o público? Já faz 4-0 contra o Fortaleza. Estudantes, profissionais de marketing, gerente de empresa que cuida da parte de promoção. Bom, enfim, uma série de target importante, né? Para esses profissionais. Então, na hora de eu fazer uma divulgação, quando eu fosse fazer uma imagem, fazer um panfleto, que seja, né? Fazer uma palestra, eu vou divulgar sabendo que tem um target imenso, mas eu vou ter que escolher um público, tá bom? Tecnicamente, esse livro pode ser usado por todos, mas eu vou escolher qual é o público que eu quero. Para eu fazer o marketing da forma correta, eu que escolho. Eu escolho, por exemplo, vender esse livro para alunos de cursos de gestão. Então, eu vou fazer uma divulgação toda voltada para isso. Se eu escolher fazer para professores de marketing, na hora de veicular a divulgação, seja na internet, ou seja num outdoor, na estrada, em qualquer ambiente de comunicação, eu vou fazer um texto que chame a atenção desse grupo de pessoas. Por isso que tem a palavra público embaixo, porque são muitos. Mas para o marketing ser bem feito, eu vou escolher um. E pode ser que outros comprem também. Porque senão o meu texto não sai da forma correta. É mais ou menos assim, eu não posso falar inglês com quem não entende inglês. Então, se eu escolher um público inglês, eu vou ter que mudar toda a minha comunicação. No caso aqui, se eu escolher o público que fala português, eu vou fazer ela só em português. Se eu escolher crianças, eu vou fazer ela com cores, com palavras bonitinhas, ambiente de divulgação que tem a ver com as crianças. Por isso que público-alvo é essencial, tá? Enfim, esse é um exercício fácil aqui, porque é um produto bem simples, né? Poderia ser um produto problemático. Pode ser um produto que não esteja fazendo sucesso e por aí vai. Por outro lado, eu poderia ter esse exercício, olha. Que produto ou serviço se encaixaria com algo que custa R$90? Que tipo de promoção eu posso fazer? Onde? Se o público for adolescentes. Fácil, mas teria que pensar bem, né? Se uma empresa vai contratar um profissional para ser, hoje nós chamamos de Product Manager, né? Um gestor, um gerente de produtos. É possível que ela coloque ali o produto dela e peça para o profissional preencher o resto, ou coloque o público apenas um preço e fale para ele, olha, resolve para mim isso aqui. Né? Coloca o produto, não preenche o resto. Para vocês verem como esse composto de marketing, ele é real e ele é aplicado e ele é muito importante tecnicamente. Os bancos utilizam, né, isso aqui com facilidade, tá? Tudo bem até aqui? Alguém tem algum comentário a mais, alguma pergunta? Posso falar, professora? Claro. Meu nome é Eduardo, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos. Professora, essa questão do preço, eu li algumas vezes aí Felipe Kotler, esses caras aí que são os papas do marketing,
Nem sei se são papas ainda no marketing, né? Tanta coisa mudou, mas eu imagino que o fundamento deve ter caminhado. Bom, você está falando do preço aí, e aí eu li alguma coisa, queria que você desse aí uma pincelada para ver se eu entendi bem, que o preço, o valor absoluto nesse processo não é algo tão importante para a gente compreender. Claro, é importante porque é um valor absoluto, mas, por exemplo, dependendo do target, do público, esses valores podem sofrer, né, de serem diferentes. Por exemplo, a gente está falando com público A, B, C, D, E. Às vezes a gente tem um produto... Bom, para a gente simplificar o processo, a gente entende, por exemplo, as grandes indústrias brasileiras, elas existem marcas que são direcionadas para o público A, B, e marcas que são, né, label, direcionadas para o C, D, e de verdade são os mesmos produtos, trocam a embalagem e elas direcionam. Então o valor absoluto não é o processo mais importante aí, sim, no entendimento deles, a própria comunicação seria um dos P's aí desse contexto que você falou. Isso procede, o preço não é algo, o valor absoluto, lá os R$90 que você colocou, é algo assim para a gente se aprofundar mais, ou não, tem que ter um ponto de partida independente do público-alvo. Enfim, é mais ou menos isso. Entendi. Quer dizer, acredito que eu entendi, Eduardo. O que acontece? Tudo isso é bem técnico, sabe, Eduardo? Porque, assim, tem determinados produtos que não podem ter muita variação de preços. Depende muito do mercado onde a gente vai atuar com esse marketing, né? Tem produtos que são tabelados, que são regulamentados, tem produtos que quando um aumenta, todos têm que aumentar, todos os fornecedores. Então, aí esses produtos, o preço é absoluto e às vezes é tabelado e direcionado. Isso aí é um grupo, né, de tipo de produto. Quando nós estudamos marketing, nós estudamos várias questões que têm a ver com o que você falou. Por exemplo, nós estudamos algo que chama a matriz BCG. A matriz BCG faz com que a empresa que venda um determinado produto, ela classifique os produtos dela dentro dessa matriz. Por exemplo, se a empresa vender vários tipos de... Vamos pensar em bolo, que é mais simples. Bolo de vários sabores. Mas para fazer cada bolo, vai ingredientes diferentes. Com certeza, cada bolo teria um preço super diferente, se eu fosse fazer o preço absoluto. Porque o preço absoluto envolve cálculos matemáticos, né? O preço de um produto, do ponto de vista da administração e do ponto de vista contábil, existe estudo de custo. E aí você tem que colocar, se fosse um bolo, pensa assim, eu tenho que colocar o custo de todos os ingredientes, o custo da água, da energia, da mão de obra, do tempo, de tudo, para compor o preço e ainda depois colocar a margem, né? E aí eu formaria o preço de venda, que é outro, que vai o custo, vai o preço de venda para poder ter retorno, e ainda tenho que pensar em quem vai comprar isso. Será que ele tem poder aquisitivo para pagar para mim o que isso vale? E depois que eu penso isso, eu formo um preço. Isso aí é um preço absoluto, né? Uma outra forma de... Existem várias fórmulas, tá? Do ponto de vista financeiro, matemática, existe markup, e outras formas de cálculo de preço. Eu poderia também pensar o seguinte, onde eu vou vender esse bolo? Vou vender na zona norte ou na região tal, onde as pessoas têm um poder aquisitivo, né, X, porque já tem que ter sempre a pesquisa de marketing antes. Como eu disse, ela é a base. Aí, se eu faço o preço absoluto, calculo, e vou vender numa determinada região do país ou do estado, que seja, eu tenho que entender se o público de lá também vai aceitar esse preço e vai ser coerente, né? Para eles comprarem e pagarem por aquilo que é o preço absoluto. Pode ser que a pesquisa de marketing chegue à conclusão de que não, naquela região ali nem venderia. Não adianta, porque o preço absoluto daria R$50 por bolo. Nossa, iria vender muito pouco, as pessoas não iriam comprar esse bolo ali. Então, aí eu teria que pensar, será que se eu diminuir a embalagem,
mexer na composição da receita, ou levar para lá somente um sabor de bolo, entende? Tem várias coisas que tem que ser pensado lá dentro do departamento, não só de marketing, né? Em conjunto com a área financeira, para que isso seja definido. Essa questão da embalagem, hoje ela interfere bastante, porque nós podemos cobrar pela embalagem. E a embalagem vai interferir no preço. Mas muitas empresas já colocam preço à parte. Hoje nós temos, por exemplo, o frete. Você ainda tem o frete. Mas, assim, essa questão de preço, vender a mesma coisa que vale 100 por 150 num lugar, 200 em outro, tem a ver com o valor que o público atribui para aquilo. Um perfume de grife. Tem pessoas que falam assim, um grupo de pessoas, eu só uso determinado perfume. Por exemplo, eu só uso o Issei Miyake, que é um perfume importado, é um perfume japonês, é um perfume específico. Quem vendeu aquele perfume, quem faz o marketing disso, ele não pensa no preço absoluto. Ele pensa no valor que esse perfume tem para quem compra. E aí sim, o preço sobe realmente, e o marketing faz de tudo para que a pessoa não pense no preço. Porque ela vai pensar no valor que aquilo tem para ela, né? Com certeza, o preço é uma questão muito complexa. Ele é muito importante. Mas, assim, depende muito do segmento onde se está fazendo marketing, depende muito do tipo de item que vai ser vendido, tá? Porque é totalmente possível você fazer uma embalagem mais em conta. Hoje em dia, por exemplo, não dá para ficar trabalhando com embalagem pensando só no meio ambiente. Tem muita empresa que fala, gostaria, mas eu não trabalho porque encarece o preço do meu produto. Na embalagem é uma coisa também que, às vezes, a gente acha livros falando só de história e da questão da embalagem, da interferência dela, tanto como ela anima a pessoa a comprar e pagar mais, como ela pode encarecer, né, o que é vendido. Mas, enfim, olhando o marketing só do ponto de vista superficial, o marketing tem que existir para que a pessoa não pense no preço. Ela pense no valor que aquilo tem para ela. E aí ela pode pagar mais, às vezes até muito mais, do que o preço absoluto. Porque para cada grupo de pessoas, determinadas coisas têm mais valor. Por isso que tem público-alvo. Dá para... É um resumo, né? Bem básico aqui que eu fiz, né? Para você. Porque existem várias formas de estudar esse preço, né? E pensar se ele vai ser nivelado, se ele vai ficar baseado só no valor, se ele é regulamentado de alguma forma, né? Claro, obrigado. Sim, é muito mais profundo do que numa apresentação dessa, numa live. Mas é isso, né? É uma Bom que ciência. você falou, nossa, maravilha, porque é uma ciência. é uma coisa assim, que o que você falou é fantástico. E aí, complementando, Lilian, aproveitando, tem a ciência da precificação. Tem uma disciplina no marketing, Eduardo, que você estuda durante 6 meses, que a Lilian estava falando, que chama precificação. Que, por exemplo, Sim. como é que você vai saber determinar o preço de um cachorro quente? Não é coisa simples, né? Então, existem técnicas para isso, existe cálculo para isso, existem estudos para isso. A precificação envolve matemática, estatística, envolve psicologia, envolve sociologia, antropologia, e se não parar aí, não chega do GIA. A precificação é uma área que engloba e o mundo várias jurídico. outras áreas. Pois é, porque a precificação é o coração do capitalismo. Essa é a verdade. É o coração da economia. A economia gira conforme os preços são estabelecidos. Então, a precificação é uma das áreas, você pode ver em qualquer governo,
qual é o ministério que conduz o governo? O Ministério da Economia, que vai dizer, ó, educação vai ter tanto, saúde vai ter tanto. Então, o que a Lília está falando é interessante, e o que o Eduardo perguntou, fundamental, porque tudo vai, não é que tudo, mas é que gira, né? Gira ao redor da, da economia. A sociedade, né, capitalista, por exemplo, ou mesmo socialista, não importa, você tem consumo, você tem compra e venda ali, não tem o que fazer. Né? Nós entramos pelo caminho de compra e venda, a gente podia ter escolhido um outro caminho. A humanidade escolheu esse caminho. Como escolheu esse caminho, ela nunca mais conseguiu se livrar disso. Talvez um dia se livre, mas nunca mais conseguiu. Ela ficou presa. A gente consegue, só num pequeno estudo, voltar, por exemplo, Edson, né? A gente já está voltando à era antes de Cristo, olha. Isso já vem desde de antes de Cristo, muito antes, né? A gente vai dar um mergulho antropológico, sociológico, psicológico muito grande aí. Pois é, gente. Que nós estamos presos, nós estamos encurralados numa questão que a gente não consegue sair dela. E nós nascemos e provavelmente vamos embora desse mundo presos nessa questão. Né? Nunca, nem sempre foi assim, mas há um bom tempo é assim. Né? Desde alguns séculos para cá que nós estamos emaranhados nessa história aí. Então, essa história, gente, esse ponto da questão, ele é tão profundo que exige apelo de outras ciências para a gente estudar isso e refletir, né? É bom que a gente saia aqui da nossa aula hoje entendendo que tudo que nós falamos aqui é muito técnico, é apenas uma arinha de trabalho, uma gotinha num oceano que pode ser estudado de várias vertentes e que, dependendo da ciência que estudar o marketing, por exemplo, e dentro do marketing, só um pezinho, preço, dependendo da ciência que olhar para isso, isso vira anos e anos de estudo. Tá? E não é só o preço, tem mais coisas aí que, dentro do marketing, nossa, tem pesquisas fantásticas. Se você pensar na praça, na questão de alocação, se você pensar na tecnologia, são estudos profundos. Mas, assim, vamos por partes, né? Didaticamente falando, só pensando em marketing, uma área de trabalho. Pensa assim, guarda lá num reservatório aqui, né? Na nossa vastamente aí, e pensa, como técnica o ser humano aplica desta forma. Trabalha com produto, preço, praça, promoção, e depois isso pode ser alvo de muitas reflexões. E ainda tem um outro ponto para facilitar. Em algum momento eu sou o profissional que faz o marketing, então eu vou ter que usar isso só como ferramenta, e vai ter um momento que eu sou o profissional que compra, que está do outro lado, que está recebendo essas estratégias, que é alvo dela, né? E que tenho que tomar cuidado também para não me deixar levar pela inteligência do marketing, certo? Mas que ótimo. Deixa eu ver, acho que tem mais algum comentário, né? Não, tá. Mas é isso, o Eduardo lembrou que dá para fazer outras palestras, né, Edson? Aí... o Edson colocou aqui um tripé muito importante, que é o tripé filosófico, sociológico, psicológico, que vai nortear todo esse processo dessa ciência, até muito fantástica de ser estudada, que é o marketing, né? E aí, a partir disso, dessa base sociológica, psicológica, antropológica, enfim, aí pode nortear todo esse caminho. Mas é o que é isso, né? Centenas, a gente vai voltando aí alguns anos para trás de história, né? Para você conseguir compreender aí o que o Edson colocou. Sabe, a história é o que organiza tudo. A verdade é essa, né?
tem coisas que se repetem nessa história. Se você estuda a história, você começa até a compreender muitas questões, né? Do hoje. E toda a base que a Lília, inclusive, abriu a palestra sobre necessidades e desejos, né? Que é fisiológico e psicológico. Em realidade, né? Isso daí, a necessidade e o desejo, ele já vem desde a era primitiva. O que nós fizemos foi sofisticar o que a gente chama de sobrevivência. Nós estamos sobrevivendo de uma maneira sofisticada, mas nunca paramos de sobreviver. Esse eu acho que é o ponto da raça humana. Nunca paramos de sobreviver. Só sofisticamos o jeito que sobrevivemos. Computadores, celulares, naves espaciais, televisão, rádio, automóveis, enfim, a gente criou uma sofisticação, né, na forma de sobreviver, mas a base, que é a sobrevivência, é onde o marketing entra. O marketing vai falar, olha, eu vou cuidar de você, viu? Eu vou cuidar de você e vou lembrar de você quando você precisar de mim. Então, o marketing, ele faz isso. Ele se propõe a cuidar do outro, ele se propõe a oferecer para o outro o que o outro está precisando. Porque às vezes ele nem sabe o que ele precisa. Eu não sabia que eu precisava de WhatsApp quando alguém criou, mas alguém sabia que eu ia precisar. Né? Mas, Edson, deixa eu te falar uma coisa aqui. Há um romantismo nisso que você está falando, né? Porque se a gente for... Você sabe o que acontece? A gente pode pensar, vamos pensar no céu e no inferno e no limbo. A gente precisa entender que o que você está falando é complexo, porque, na verdade, não é que você vai precisar do WhatsApp. A Lilian criou o teu desejo de precisar do WhatsApp. Até ela falou aí no meio da aula, ela falou, olha, a gente não pode nem cair nas armadilhas do próprio marketing, sendo profissional. Mas o que quando a gente consegue fazer um domínio, mais ou menos, um domínio, lógico, intelectual do processo, você citou aí, que eu acho que é a base, que é o psicológico, o filosófico e o teológico, né? A gente é construtor do desejo. Essa é uma opinião minha. A gente é construtor do desejo. Né? E, obviamente... Em marketing, a gente estimula, né, o desejo. Porque a gente, na verdade, está à frente do processo. Então, há uma manipulação, já que você está falando, existe uma predisposição, e aí quando eu falo no céu, no inferno e no limbo, é para a gente ter cuidado para não ir para lá. Né? Porque o céu não está liberado para os profissionais de marketing. Por isso né? Então, eu tenho que rezar para ir para o limbo. Então, o que dizem? O Dante Alighieri escreveu a Divina Comédia. Exato. Exatamente porque ele já tinha percebido que, na verdade, o ser humano, ele busca, né? Ele tem os seus demônios, tem os seus anjos e tem os seus salvadores. Ele já tinha percebido isso. Desculpa, Lília, eu interrompi você. Não, por mim tá ótimo, é um sinal que estimulou reflexões. Eu só me preocupo da gente, assim, se encantar tanto pela riqueza do assunto e não falar apenas da parte técnica, né? Só me preocupa isso, porque esse assunto é fantástico. É isso, é que a gente acabou dominando aqui o caminho, mas volta para o teu eixo aí, que é a parte técnica que é importante. Esse caminho é fantástico. Eu faço reflexões aí, tenho artigos e muitas pesquisas em relação a outras questões, outras críticas, outros problemas sociais, né? Mas, assim, como nós estamos falando de uma área de gestão, é justamente isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque ou você encara como trabalho e parte técnica, ou você fica pensando, gente, eu não vou fazer isso nunca. Porque dá a impressão que isso nem é uma coisa do bem, né? Tem hora que, se você pensar bem, dá para concluir, né, que não é uma coisa do bem. Mas o que, enfim, da minha parte, assim, eu gostaria que vocês levassem, que é uma área técnica, que o ser humano usa como uma forma que seja de sobrevivência, né, como o Edson bem colocou, né, tanto para trabalhar como para viver, como para suprir suas necessidades e desejos. Marília, deixa eu só falar uma coisa que é importante para a gente não ficar
um sentimento de culpa nesse processo. Imagina. Eu acho que nós, aí na questão da sobrevivência, a gente está direcionando o nosso pensamento, nossa conduta, para uma linha ética que o marketing vem se apresentando, né? Que é as questões ambientais, coisa que a gente está até perdendo aqui no Brasil, lamentavelmente, mas são caminhos que são altamente necessários ter a presença do marketing, porque o marketing é construtor, né, disso que o Edson colocou e você, e que acaba aliviando, por exemplo, a nossa mente, aliviando aquilo que a gente pode carregar, né, de negativo no processo. Então, temos vários caminhos. Como existem médicos que vão distorcer a profissão, advogados, então toda a sociedade existem os bons e os não bons, né? Aqueles que ainda não aprenderam a ser bons. Vão aprender um dia. Mas a gente não pode ter nenhum sentimento de culpa, né? Na verdade, o caminho é... E dá para usar para o... Por exemplo, se você pegar uma campanha social e aplicar o marketing, você aplicar os P's do marketing numa campanha social, você aplica e maximiza essa campanha. Profundamente, profundamente. O Edson está falando, mas o áudio dele está desligado. Acho que ele não falou, não, porque falou, não apareceu sim. a câmera. O marketing 4.0. Aí tem o marketing 4.0. Nós temos o green marketing hoje em dia, que cai até em concursos, aí pessoas falaram, meu Deus, professora, o que é o green marketing? Né, o marketing voltado aí para o marketing verde. Tem várias linhas de aplicação. Esses P's que nós estudamos hoje, eles são aplicados em várias linhas de trabalho. Pode ser aplicado por uma ONG, por uma grande campanha social, por uma grande campanha política, pode ser aplicado na saúde, na educação, né? E tem a questão da ética. Até para você divulgar algo ético, correto, considerado pela sociedade, você pode usar o marketing. Tá certo? Nós vamos entrar em campanha política o ano que vem, quer dizer, já estamos, né? Usam muito o marketing. São linhas de aplicação. Não, esses, com todo respeito, não tem passa. Se o Dante Alighieri vai falar alguma coisa, esses aí, ele já tinha adivinhado que esses, coitado, esse tem jeito não. Salvação desse não tem, esses caras não tem. Bom, é uma ferramenta de trabalho muito boa, que quando aplicam, dependendo do objeto onde aplicam esses P's, esses compostos aqui, pode ser perigoso. Muito. Os cientistas também sofreram com isso, né? Descobriram coisas que foram para o bem, para o mal. E o marketing envolveu os marqueteiros. Aliás, virou até moda, os marqueteiros dos presidenciáveis. Meu Jesus, não vamos... O João aí até entrou aí, falou em marketing político, entrou o João agora, aí, ó. A Raquel colocou aqui. Obrigada, Raquel. A Raquel colocou para nós todos, né? Que o evento está sendo bom, pelo que ela colocou ali. Boa noite a todos. Estou só acompanhando aqui. Não é discussão, ponto de vista de cada um do marketing. Amanhã eu vou fazer uma palestra das tendências do marketing para 2022 e 2023. Maravilha. É importantíssimo essa... Como é que a gente assiste a palestra, João? Isso é uma boa pergunta. Vai ser divulgado. O Adilson vai postar o link, né, para todos. Nós vamos ver se a gente coloca em todas as plataformas. Vou falar com a Vanice também. Olha o Adilson ali. Gente, ficou ótimo o jeito que o Adilson, então, montou a ordem, porque realmente, você falando do composto hoje, falando das tendências amanhã, vai ser um complemento muito bom. Isso. É o fechamento. Vamos dizer assim, são totalmente interligadas as duas partes. Ótima sequência. De fazer isso. O Adilson já colocou aí, obrigado. Imagina, foi a Vanice do marketing aí, tá cuidando do evento. Ela já tá antenada aí, já tá colocando a coisa aí. Pessoal, se inscrevam, vão participar, que é um grande complemento da aula da professora, né? E tá sendo muito bom, né? Com certeza. E outra coisa importante.
Vocês vão falar mais e amanhã assistir a do João aí, ó. Quem sabe até vocês vão se surpreender com essa tendência. Tá? Essas tendências são, assim, disruptivas. Bonito termo. Coisa boa. Interessante. Dá uma palhinha para a gente aí, João. Não, ainda está em gestação. Ele já deu a palhinha. Já falou que é disruptiva, são as novas tendências. Está dando, tá dando spoiler agora na nova linguagem aí. Já está dando um spoiler. Exatamente. Vocês sabem que nesse período de pandemia, tá, algumas atividades foram prejudicadas. Então, eu faço consultoria para 2 irmãos e eles têm food truck, eles têm, tá? Então, é como vocês estavam falando, de cachorro-quente, lanche, tudo mais. A grande estratégia deles, reais, era, vamos fazer uma foto, ampliar mais ou menos, não, tamanho real, fato real, vamos filmar a elaboração do sanduíche, tá? Vocês colocarem fatia de bacon, tá? Deixa o cliente perceber, ter a percepção da qualidade do produto. Importantíssimo. Porque uma das coisas importantes, igual fala sociologia, psicologia e tudo, é despertar a vontade do cliente de comprar o produto. Exatamente ele vendo fazer o camarada com luva, todo paramentado, aquilo como você entrar na cozinha de um restaurante e você ver como é manipulado os alimentos e você vai sentir muito prazer em saborear aquele alimento. Então, alguém falou em boca a boca, maravilhoso. Grande propaganda, um passando para o outro. Mas em que mídia vamos utilizar para isso? WhatsApp, foi utilizado também Instagram, e vamos fazer também no Telegram. Pronto, fechou tudo. Não precisa mais do que isso. Então, eu tenho meu círculo fechado, meu círculo aberto. Outro fato importante, iFood. Pronto. Você colocando no cardápio do iFood, mas, chovia pedido. Pararam? Não. Onde é que eles colocaram o carro? Na garagem de casa. Eles atendiam a vizinhança e N clientes nos bairros próximos onde eles estavam atendendo. Pronto, tranquilo. Daria um ótimo estudo de caso, né? Já trouxe um case, o João, olha que maravilha. Cases, nossa. Tem vários cases, né? Meus alunos já estudaram. Que além de professor, sou consultor de empresas, né? Então, eu tenho alguns clientes e a gente utiliza muito marketing, né? As ideias de marketing, esses pontos. Um outro detalhe do preço, né? Que o meu amigo aí, Eduardo, estava falando, o aspecto do preço, né? É interessante, o preço não é o mais importante. Todo mundo fala, o camarada vai comparar. Hoje, pela internet, é fácil você ver um produto e você entra até, inclusive, em alguns sites que ele tem comparações de preço. Então, você vai escolher o preço. Mas, puxa vida, eu tenho um preço X, mas qual é a qualidade daquele produto? Que produto é? Qual é o retorno, né, Edson, que ele vai me trazer esse produto, né? O que ele vai me trazer de satisfação? E é o valor, né? Que eu coloquei. Isso. É diferente esse de valor. Você tem eu me lembro bem quando a gente fala em propaganda, a propaganda que é a mensagem que você está passando para o cliente, para o mercado, né? Nessa mensagem, você tem uma mensagem explícita e uma mensagem implícita. Tá? A explícita é aquela que você bate o olho que o mundo já percebe tudo. Mas o grande mote do negócio são as mensagens implícitas. São aquelas que você assistiu uma vez, 2 vezes. Quando você assiste a terceira, engraçado, não tinha prestado atenção nisso, não tinha visto isso.
O que é que você deixa? São tipo daqueles merchandising visuais que você faz, deixar que o cliente veja. Por exemplo, o caso do sanduíche, né? O camarada chegava, ele abria o quê? Você já pegava o bacon separado? Não. Nós vamos filmar o seguinte, você abrindo uma embalagem. Que embalagem é? Daquele bacon Swift, daquele bacon sadia, daquele bacon light. Entendeu? É aquele que o camarada viu a propaganda e ele é light. Diz, nossa, eles usam isso no sanduíche. Está entendendo? Então, é a percepção. Você não falou nada. Você deixou que o cliente perceba. Deixou com que ele compre a ideia. Isso é fundamental. Bom, desculpe. Lilian, vai. Obrigado. Imagina, acho que o mais gratificante de tudo é a gente poder fazer uma apresentação e gerar comentários. Eu acho ótimo. Só vim preocupada com o prazo, né, do tempo. E assim, gente, eu tentei focar bem somente o composto, sabendo que, até na minha fala, com cuidado para não ampliar, porque eu sei que, né, é um assunto rico. E, assim, o comentário de vocês não tem que pedir desculpa nenhuma. Para mim é ótimo. Todo professor gosta, né? Que tenha comentários. É isso que é bom. Imagina. E eu tô com vontade de assistir a continuidade. Já tô louca para poder amanhã pegar o link e participar também da outra apresentação. Isso mesmo. O professor Adilson está aí? Sim, estou. Está ótimo. Então, professor Adilson, se ninguém tiver mais alguma questão, né, a professora, inclusive, ela precisa se recolher também, né? Porque claro. Então, aí eu deixo com o professor Adilson aí para que ele faça os encerramentos. Só uma pergunta, porque eu estou aqui no celular, parece que tem uma emissão de um certificado e era para ser preenchido. Mas acho que pelo celular não permite, é isso? Eu não sou um craque tecnológico. Como é que faz isso? Vai ter uma mensagem. Eu acho que pelo celular você consegue chegar nessa mensagem. E nessa mensagem tem o link, Eduardo. Eu não achei. Não achou? Tem uma maneira de acessá-lo. Aqui o link apareceu. Isso, acabou. A Vanice acabou de enviar novamente aí. Obrigado. Por nada. Raquel, minha aluna querida, um beijo. Prazer em revê-la. Nossa, mas vocês têm umas vozes de locutor que eu quero só... A minha, no meio da de vocês, vai ficar uma beleza, né? Professora Lilian. Opa, desculpa. Isso aí. Professora Lilian, gostaria muito de agradecer você pela presença, pela palestra, pelo conteúdo que enriquece aí nosso entendimento um pouquinho mais sobre marketing. Acho que é sempre uma grande oportunidade estar diante de pessoas experientes, pessoas que entendem o mercado, que têm um olhar bastante primoroso com referência nos assuntos que foram tratados, né? É muito rica essa troca, né? O envolvimento de todos os nossos convidados aí, alunos, né? Muito relevante aí todos os comentários, perguntas e enfim. Agradeço a cada um de vocês pela participação também, né? E fica aí o convite para a palestra do professor João Amâncio de amanhã, que será também bastante interessante, né? Pelo spoiler aí que ele acabou soltando. Participação do Eduardo, né? Eu acho que é nosso aluno, né, Eduardo? Sou sim. Quero pedir desculpa à professora aí, porque baguncei um pouco a aula dela. Imagina. Foi bastante... De forma alguma. Sob o meu ponto de vista, foi bastante relevante, né? Que traz aí, enriquece, na verdade, toda a fala da professora. Quer dizer, é muito legal essa troca, né? Tudo que nós, professores, gostaríamos dos nossos alunos, essa participação ativa, né? Isso faz a diferença, isso enriquece todo o nosso conteúdo, todo o nosso know-how, né? Então, é isso. Muito obrigado mais uma vez, professora Lilian. Sinta-se convidados para outros eventos aí e a gente volta a conversar com certeza, tá bom? Eu que agradeço, viu? Foi um prazer imenso e quem sabe amanhã eu ainda venho assistir a outra, tá bom? Que eu tenho certeza que vai ser um tema maravilhoso aí, pelo que ele deu de... Ele fez marketing, né? Exato. Já fez um marketing.
Tá vendo? Despertou a vontade É. de vir assistir, professor João. Eu me especializei na SPM em propaganda e marketing e fiz também um mestrado de dupla titulação de 2 universidades, uma mexicana e a espanhola em marketing. Que bom. Já praticou aqui com todos nós. Além de eu praticar marketing desde 8 anos de idade. Né? Quando falaram que é da época do Egito, não sei de onde, eu me lembrei que foi desde a época da caverna. Né? Uhum. Desde a época da caverna, por quê? Porque tinham aqueles malucos que tentavam vender para um dinossauro ou vender para um daqueles touros bravos lá, né? Alguma coisa para eles. E enganava o cara, né? Era aquele marketing do engano. Porque a necessidade deles era alimentação, né? Então o cara queria pegar a roupa dele para poder se agasalhar, né? Os títulos para fazer arma e vender aqueles grafetinhos para fazer fogo. Esse professor... Nessa época já utilizavam marketing, né? Esse professor é sapiência pura desde a época das cavernas. Veja bem, Lilian. Investigou a história. Eu sou o marketing. Ele falou que é o mestrado, né? Ele é pesquisador. O marketing sapiens. O professor João é reencarnacionista aí. Traz essa bagagem inteira, né, professor? Vai trazendo aí, olha. É que uma pessoa vai falando, vai lembrando, né, professor? A história começa a lembrar, a gente lembra de tudo. Dinossauro. Só complementar um pequeno tipozinho. Eu comecei minha atividade profissional com 8 anos de idade, né? Foi cortada a minha mesada, aí eu disse, meu Deus, eu preciso ganhar dinheiro para comprar minhas figurinhas, fazer meus álbuns e tal. Fui aprender a fazer papagaio, vendi, montei uma indústria, né, inteira na garagem de casa, né, e me sustentei de 8 anos até meus 20 anos. Depois que eu saí do Exército com 20 anos, eu abri uma consultoria. Todo mundo louco? Com 20 anos você abriu uma consultoria? Abri uma consultoria. E o melhor de tudo é que eu não era formado, não era nada, eu não tinha nem terminado o ensino médio hoje, né? Que era o colegial. E eu fui abrir uma consultoria. Me reunia com engenheiros, com administradores, com economistas e conversava de igual para igual. Você vai me dizer, mas como? Enciclopédia Delta Larousse e a Barça. É isso aí, estudando, de qualquer forma, estudando. Autodidata, é isso aí. Professora, se a gente só um pouquinho pegar aqui o que ele falou na questão do que a senhora ensinou hoje, se a gente pega o que ele falou agora, que ele abriu uma indústria de papagaio aqui no Rio de Janeiro, a gente chama o IBAMA e prende a gente. Então, a importância da praça e da promoção. Eu vou botar aqui uma placa, vende-se papagaio. Aí vem a polícia florestal e me prende. Mas se eu substituir por vende-se pipas, aí eu já me dei bem, Então, a gente tem que entender aquilo que a senhora ensinou dos 4 P's aí. O preço, a praça e a promoção, tá vendo? Marcelo, eu regionalizei, porque aqui em São Paulo se chama papagaio. Eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro. Eu sei que aí é pipa. Né? Mas aí depende, viu? Aí a gente abre a gente abre uma discussão interessante, porque eu acho que depende do lugar. Aqui também eu conheço como pipa. Eu também conheço como pipa, mas eu sei que quando eu era criança chamavam de papagaio. Para tu ver, então. Se aqui em São Paulo eu falar de pipa, os caras vão pensar de vinho. Para você ver. Aí tu vai assim, vende-se pipa, aí os caras já vão saber qual é o teor, se é Malbec, se não. Olha aqui como é que o marketing é complexo. Aqueles tonelzinhos para colocar vinho, para vender, né? Tipo de vinho entendeu? Por isso a pesquisa que a professora começou falando, é uma pesquisa importante. Pessoal, eu preciso fazer o papel do chato, né? Acho que a gente precisa encerrar, porque o assunto tá bom e vai longe. Professor Edson, muito obrigado também, tá? Obrigado. Por tudo. Estamos juntos e vamos nos falando. Boa noite a todos, pessoal.
E aquele abraço a cada um de vocês. Obrigado. Boa noite, pessoal. Beijo, até mais. Com Deus. Tchau, até mais. Até amanhã. Tchau.